Continuamos nossa videoaula, tá? Paramos na 7b, vamos para a 7c. Na letra C, eu pedi para vocês fazerem a seguinte operação, tá? Lembrando que a 7 ele pede para simplificar as expressões. Então a gente vai pegar esse vezes esse, menos esse vezes esse, tá? Tomar cuidado com a ordem. Primeiro a gente faz as multiplicações, tá bom? Depois a gente faz a soma, tá bom? Então o primeiro passo nosso é efetuar as multiplicações. Então, vou fazer esse com esse, fica x vezes x ao quadrado. Esse vezes esse fica x vezes x. Esse vezes esse fica x vezes 1, tá bom? Multipliquei todo mundo pelo outro polinômio, esse primeiro termo. Agora eu pego o segundo termo e multiplico por todos do segundo polinômio. Então fica menos 1 vezes x ao quadrado. Menos 1 vezes x. Menos 1 vezes 1, tá? Que é esse vezes esse e esse vezes esse, tá bom? Vou fazer na outra linha, menos, que é esse menos aqui, e efetuar essas duas multiplicações, esse vezes esse. Então fica x vezes x ao quadrado, mais x vezes x, opa, x vezes 1, né? Tá. Multipliquei todos, agora pego esse menos 1 e multiplico por todos do segundo polinômio. X ao quadrado menos 1 vezes 1, tá? Ok. Agora vamos eliminar os parênteses e efetuar. Primeiro vamos efetuar as multiplicações. Aqui fica x ao cubo, tá? Mais x ao quadrado. Somos os expoentes. Mais x. X vezes 1 é o próprio x. Menos 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Menos 1 vezes x é x. Menos 1, tá? Menos x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes 1 é o próprio x, tá? Continuar na outra linha. Não. O interessante é fazer tudo na mesma. Então, vou diminuir um pouco, tá bom? Pra gente conseguir. Parei aqui, certo? Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, tá bom? E menos 1 vezes 1 dá o próprio menos 1, tá? Agora vamos eliminar os parênteses. O que não for parênteses a gente só repete. X ao quadrado mais x menos x ao quadrado menos x menos 1. Aqui a gente vai fazer o jogo de sinal. Então esse com esse, esse com esse com esse e esse com esse. Lembra o que acontece? Esse sinal de menos, na verdade, ele vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro, tá? Então o que era mais vira menos, o que era menos vira mais, tá bom? Mais x ao quadrado mais 1. Agora a gente vai juntar os termos semelhantes, tá? Então tem alguém que tem x ao cubo? Tem, ó. Esse. Então virou 0 x ao cubo. Beleza? X ao quadrado. X quadrado com menos x quadrado ficou 0x ao quadrado. Com 1x ao quadrado fica o próprio x ao quadrado. X mais x com menos x virou 0x. Menos x ficou menos x. Menos 1 com mais 1 ficou 0, tá? Então a resposta é x ao quadrado menos x, tá bom? Anotem aí, corrige. Qualquer coisa vocês vão e voltam, vocês têm essa liberdade de pausar o vídeo, tá? Vamos fazer a número 8 agora, tá? Então a número 8. Número 8. Ele pede para você calcular os produtos e colocar em ordem, tá? O que ele fala quando colocar em ordem? Colocar naquela ordem decrescente, do maior para o menor, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai efetuar essa multiplicação aqui, ó. Esse com esse. Então, se é para multiplicar, pega o primeiro termo e multiplica por todos do segundo, tá bom? Então fica 2x vezes x ao quadrado. 2x vezes menos 4x. Mais 2x vezes 9. Agora pega o segundo termo e multiplica por todos. Mais 5 vezes x ao quadrado. Mais, vamos fazer, vamos diminuir a tela para caber tudo na mesma linha, tá?
x ao quadrado aqui. E com esse agora fica mais 5 vezes menos 4x, tá? Negativo, coloca entre parênteses, mais 5 vezes 9, tá? Vamos efetuar agora as multiplicações. Vamos efetuar as multiplicações. Então aqui fica 2x ao cubo, tá? X ao quadrado vezes x ao cubo. Aqui, ó, coeficiente com coeficiente, 2 vezes menos 4, vira menos 8. X vezes x ao quadrado. Parte literal com parte literal. Aqui, coeficiente com coeficiente, 2 vezes 9, 18. Só o x. 5x ao quadrado, não tem nada que multiplicar. Aqui, ó, 5 vezes menos 4, coeficiente com coeficiente, fica menos 20. X mais 45, tá? Então, a gente chegou no seguinte resultado. 2x ao cubo, não tem nenhum outro x ao cubo, fica esse. Tem mais algum x ao quadrado? Tem, né? Fica menos 8 com menos 8 com mais 5, fica menos 3x ao quadrado. X, tem mais alguém que tem x aqui, ó? 18x menos 20x ficou menos 2x, tá? Mais 45, tá? Então, a 8, letra A, fica 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x mais 45, tá? Ele já está em ordem, tá? Observe que a ordem é Então, a número 8, letra A, ficou 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x mais 5, tá bom? Vamos para a letra B, tá? A letra B tem as seguintes multiplicações. 3x ao quadrado menos 1 vezes 3x ao quadrado mais x menos 5, tá? Vamos efetuar a multiplicação. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Vou alternar, tá? Um eu vou fazer direto, outros eu vou fazer passo a passo. Então, vamos fazer direto. Então, vou pegar esse com o primeiro termo desse segundo polinomial. Então, ó, 3x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, coeficiente, ficou só 3. X ao quadrado vezes x ao quadrado fica x na quarta. Somos expoentes, tá? Vamos para o segundo aqui, ó. Agora, vezes o x, tá? 3x ao quadrado vezes x. Coeficiente só tenho 3. X ao quadrado com x fica x ao cubo, tá? Porque aqui é x elevado a 1, não aparece nada. Tá? Então, somos expoentes. E para fechar, vezes esse último aqui, ó. 3x ao quadrado vezes menos 5, tá? Toma cuidado com o sinal. Só o coeficiente 3 vezes menos 5 ficou menos 15, certo? Vezes só o x ao quadrado, porque só tem esse de parte literal, beleza? Multipliquei todos, agora eu vou para o menos 1, tá? Então, eu vou fazer o primeiro aqui, ó. Menos 1 vezes x ao quadrado. Menos 1 fica menos, e o x ao quadrado. Uma vez x quadrado é o próprio x ao quadrado. Vamos para o segundo, ó. Menos 1 vezes x fica menos do menos 1. E uma vezes x é o próprio x, tá? Menos x. Menos 1 vezes menos 5 ficou mais 5, tá bom? Então tá, agora nessa linha a gente vai juntar os termos semelhantes. Tem mais alguém que tem 3x na quarta? Não, então só coloca ele aqui. 3x ao cubo, tem mais alguém? Também não, né? Então só coloca 3x ao cubo. X ao quadrado tem, ó. Menos 15x ao quadrado com menos 1x ao quadrado fica menos 16x ao quadrado menos x mais 5, tá? Só repete esses dois, tá? Então, o resultado da letra B é 3x na quarta mais 3x ao cubo menos 16x ao quadrado menos x mais 5, tá? Então, eu vou intercalar entre diretos e não passo a passo, tá bom? Letra C. Então, ó, vamos lá, primeiro termo. Esse eu vou fazer passo a passo, tá? Não, vamos fazer direto essa, porque essa é mais extensa. As próximas eu faço, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse primeiro aqui com o primeiro de lá. X ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado. Coeficiente só tem o menos 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado, somos expoentes, fica x na quarta. Vamos para o segundo. X ao quadrado vezes menos x, tá? Menos x fica menos, porque é mais com menos. X ao quadrado vezes x fica x na terceira, porque aqui é que nem tivesse 1, tá bom? E x ao quadrado vezes 3 fica o próprio
3x ao quadrado, tá? Só coloquei em ordem. Vamos para o segundo aqui, ó, tá? Vou até apagar as outras flechas, tá bom? Vamos apagar as flechas aqui para não atrapalhar, tá bom? Para não causar confusão, tá? Mas é aquele lá que eu acabei de fazer as continhas, tá bom? Então vamos lá. Já resolvi a multiplicação tudo em relação ao primeiro, agora vamos para o segundo termo. Opa, acabei apagando um parênteses que tinha aqui, tá? Então, esse vezes esse, tá? Coeficiente 3x vezes menos 2x ao quadrado. Então, 3 vezes menos 2 fica menos 6. X vezes x ao quadrado fica x na terceira, tá bom? Mais 3x vezes menos x. Fica mais com menos, fica menos. 3 vezes 1, 3. X vezes x, x ao quadrado, tá bom? 3x vezes 3, coeficiente com coeficiente, 3 vezes 3, 9. E o x, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai para o último aqui, ó, esse 4. Então, esse vezes esse, 4 vezes menos 2 fica menos 8. Só tem o x ao quadrado de parte literal. 4 vezes menos x fica menos 4x, tá? E 4 vezes 3 ficou mais 12, tá bom? Vamos juntar os termos semelhantes. Tem mais alguém que tem x na quarta? Não. X ao cubo. Tem mais alguém que tem x ao cubo? Ó, tem. Então fica menos 7x ao cubo, tá bom? X ao quadrado. Tem mais algum x ao quadrado? Tem. E esse ficou 0x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Esse se anula com esse, tá? Sobrou só esse. X. Tem esses dois aqui. 9 menos 4 ficou 5x mais 12, que é o número, tá? Então a letra C ficou menos 2x na quarta, menos 7x ao cubo, menos 8x ao quadrado, mais 5x mais 12, tá? Vamos para a próxima, tá? Então a próxima é a letra E, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse polinômio x menos 2, fazer a multiplicação com esse polinômio grande e somar com 32, tá bom? Vou tentar fazer agora mais diretão para vocês e tentando pegar a ideia de direto, tá? Então, o primeiro termo com o primeiro do segundo polinômio, tá? Então, x vezes 16, 16x. Vamos pegar com o segundo, ó, x vezes 8x. Coeficiente só tem o 8, certo? E esse com esse. 8. X vezes x ficou x ao quadrado, tá bom? Soma os expoentes da parte literal. X vezes 4x ao quadrado. O 4 é o coeficiente, x vezes x ao quadrado ficou x na terceira. X vezes 2x ao cubo. 2, que é o coeficiente, x vezes x ao cubo ficou x na quarta. X vezes x na quarta fica x na quinta, tá? Vamos agora para o segundo, tá? Multipliquei todos os termos, todo esse primeiro termo com todos os termos do segundo polinômio. Agora eu vou pegar esse segundo termo e vou multiplicar por todos do segundo. Menos 2 vezes 16 fica menos 32, tá? 2 vezes 16. Menos 2 vezes 8x, menos 2 vezes 8, menos 16. E o x é a parte literal. Menos 2 vezes 4, menos 8x ao quadrado, que só tem o x ao quadrado na parte literal. Menos 2 vezes 2 fica menos 4x ao cubo, tá? E, para finalizar, menos 2 vezes x na quarta fica o próprio menos 2x na quarta, tá bom? Agora a gente vai colocar os termos que são semelhantes, tá bom? Então, vou começar aqui, ó. 16x. Tem mais alguém que tem somente x? Tem, ó, esse daqui, né? Então, ficou 0x, certo? 16 com menos 16. X ao quadrado. Tem mais alguém que tem x quadrado? Tem, ó.
ficou 0. Opa, faltou um terminho aqui, né? Mais 32, tá? Esse é fora a multiplicação. Vamos continuar. Não afetou por enquanto, tá? Então, 8x ao quadrado com menos 8x ao quadrado ficou 0x ao quadrado. X ao cubo, ó. 4x ao cubo com menos 4x ao cubo ficou 0x ao cubo, tá? Menos 2x na quarta com menos 2x na quarta virou 0x na quarta. Mais, tem um x na quinta? Mais alguém? Não, então só coloca x na quinta, tá? Parte numérica. Tem esse 32 aqui, ó. Esse 32 aqui, ele se anula com esse 32 aqui. Então fica 0, tá? E finalizou, né? Então, na verdade, toda essa multiplicação acabou sobrando somente o x na quinta, tá? Porque esse 0 eles somem. Então ficou só x na quinta, beleza? Agora vamos para a letra F. A F ele pede para vocês resolverem essa multiplicação. Agora eu vou fazer ela passo a passo, tá bom? Então lá, esse vezes esse, x ao cubo vezes x ao quadrado. Mais x ao cubo vezes menos x, tá? X ao cubo vezes 1. Beleza. Agora vamos fazer agora esse x ao quadrado aqui, ó. Mais x ao quadrado vezes x ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes menos x, tá? Toma cuidado com o negativo. E x ao quadrado vezes 1, tá? Vou fazer aqui embaixo, tá? Esse 1 menos 1 aqui, ó. Então, esse menos 1 fica meio embaralhado aqui, ó. Menos 1 vezes x ao quadrado. Menos 1 vezes menos x. E menos 1 vezes 1, tá? Agora, nessa outra linha, a gente vai efetuar essas multiplicações. X ao quadrado, x ao cubo vezes x ao quadrado. Isso fica igual. Até mudar de cor para não confundir. Fica x na quinta, tá? Esses dois aqui fica menos, que é o sinal mais com menos, tá? Esse com esse menos. X ao cubo vezes x fica x na quarta. Aqui tem 1, tá? X ao cubo vezes 1 é o próprio x ao cubo. X ao quadrado vezes x ao quadrado fica x na quarta. Mais com menos fica menos. X ao quadrado vezes x fica x ao cubo, tá? Mais x ao quadrado vezes 1 é o próprio x ao quadrado. Esse daqui, ó. Menos 1 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado. Tá bom? Menos 1. Menos com menos aqui, ó. Fica mais, tá? Menos 1 vezes x fica o próprio 1x ou x, tá? E menos 1 vezes 1 fica menos 1. Agora a gente junta os termos que são semelhantes, tá? Tem mais algum x na quinta? Não, então escreve x na quinta, tá bom? X na quarta, ó. Esse x na quarta com esse x na quarta fica menos x na quarta. Com mais 1x na quarta ficou 0x na quarta. Esse x ao cubo com esse x ao cubo, 1 menos 1 ficou 0x ao cubo também, tá? Esse x ao quadrado aqui com esse menos x ao quadrado também ficou 0x ao quadrado. Sobrou esse x menos 1. Sobrou esse x menos 1 mais x menos 1. Então, o resultado é x na quinta mais x menos 1, tá bom? Beleza? E vamos para a última dessa questão, que é a que é a letra G, tá bom? Acontece o seguinte, pessoal, observe que agora é uma multiplicação de 3 polinômios, tá? Esse vezes esse vezes esse, tá bom?
Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai resolver essas dois aqui, tá? E o resultado desse polinômio a gente vai multiplicar com esse daqui, tá bom? Tanto faz, se vocês quisessem multiplicar esses dois maiores, também daria, tá? Mas eu vou multiplicar o primeiro pelo segundo e depois o resultado eu faço vezes o terceiro, tá bom? Então, vamos lá. 1 vezes 1 ficou 1, tá? Vamos colocar entre parênteses porque tem uma outra operação, tá bom? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes x é o próprio x, tá? Vamos fazer diretão, tá bom, pessoal? 1 vezes x ao quadrado ficou x ao quadrado, tá bom? Beleza, multipliquei todo mundo, agora eu pego o segundo aqui, ó. Menos x vezes 1, ó. Fica mais com menos, fica menos. 1 vezes x é o x, tá? Menos x vezes x fica menos. X vezes x fica x ao quadrado. E, para finalizar, menos x vezes x ao quadrado fica x na terceira, tá bom? Vezes esse outro camarada aqui que ainda eu não multipliquei, tá bom? Antes de a gente multiplicar, vamos juntar os termos que são semelhantes aqui dentro desse primeiro parênteses aqui, tá bom? Então vamos lá. Tem mais alguém que tem 1? Não. Então vamos lá, que é só número. Mais alguém que é x? Somente x? Também não tem, então vamos colocar. Tem sim, né? E esse daqui com esse daqui, ó, ficou 0x, tá bom? E x ao quadrado com menos x ao quadrado ficou também 0x ao quadrado. Sobrou esse menos x ao cubo. Tudo isso multiplicado por 1 mais x ao cubo mais x na sexta, tá bom? Aí isso fica igual. Esse zero some, então ficou só 1 menos x ao cubo vezes 1 mais x ao cubo mais x na sexta, tá bom? Agora a gente vai resolver essa outra multiplicação. Agora pegar esse primeiro termo com esse aqui. Ficou 1, tá? Como eu vou tirar o parênteses porque não tem nenhuma outra operação, tá bom? Como não tem nenhuma outra operação, eu vou já tirar do parênteses. 1 vezes x ao cubo, próprio x ao cubo, 1 vezes x na sexta, é o próprio x na sexta, tá bom? Vou pegar o segundo aqui, ó, menos x ao cubo vezes 1 é menos x ao cubo. Mais com menos ficou menos aqui, ó, x ao cubo vezes x ao cubo, fica x na sexta, 3 mais 3. Mais menos com mais, de novo menos, x ao cubo vezes x na sexta, ficou x elevado a 9, tá? 3 mais 6. Isso fica igual, vamos lá, 1, só tem isso de número. Tem mais alguém com x ao cubo? Tem, ó, ficou 0x ao cubo. X na sexta, com esse menos x na sexta, também ficou 0x na sexta, menos x na 9, certo? Então ficou 1 menos x na 9. Pessoal, vamos colocar em ordem, lembra? O de maior grau, então menos x na 9 mais 1, tá bom? Sempre o número é o último elemento que aparece no polinômio, tá bom? Se colocar ele em ordem. A gente coloca sempre a potência e o que não tem parte literal por último, que é o menos x na 9, tá bom? Então esse é o resultado da letra G, beleza? E agora vamos para a última questão, que daí já vai envolver a divisão, tá bom? Vamos lá. Que é número 10, tá bom? Número 9 vou deixar para vocês fazerem, não é muito difícil. Vamos para número 10. Número 10 ele fala para você dividir A por B, e ele quer que você encontre o quociente, que eu estou chamando de Q, e o resto, tá bom? Lembra que a gente já falou quem é quociente e resto. Qualquer dúvida, dá uma olhada em vídeos, aulas anteriores no meu canal. Vamos lá. Vamos fazer a letra B, que a letra A a gente já fez. Então ele quer que você divide o 18x ao quadrado menos 20x mais 13 por 3x ao quadrado menos 4x mais 1, tá bom? Já montei a continha aqui, ó. Já montei a minha chave, tá? E vamos lá. Então, pessoal, a gente vai pegar esse primeiro elemento aqui. E o meu objetivo sempre é zerar esse primeiro camarada aqui. Então, tá. Então, a minha pergunta é, por quem, tá? Que cara que eu multiplico por 3x ao quadrado
Vou até deixar o meu rascunho aqui, tá? Vamos fazer menor. E daí a gente faz um rascunho aqui do lado, tá bom? Esse é o nosso rascunho, tá? Então a primeira pergunta, por quem que eu vou multiplicar o 3x ao quadrado de tal maneira que o resultado dê 18x ao quadrado, tá? Então, essa... Opa! Então, vamos lá. Por quem que eu multiplico 3x quadrado de tal maneira que dê 18x quadrado? Que é esse primeiro cara aqui, tá bom? Sempre eu vou fazer essa pergunta. Sempre eu vou querer zerar esse cara. Então, observe o seguinte. Quando eu multiplico por 6, 3 vezes 6 fica 18, tá bom? Então, por exemplo, 6. Se eu coloquei 6 aqui, 6 vezes 3x ao quadrado dá 18x ao quadrado. Como deu 18x ao quadrado positivo, ele vem aqui na continha com o sinal trocado. Ficou menos 18x ao quadrado. Ele acaba zerando, tá? Nem vou colocar aqui 0x ao quadrado. Já zerei ele, tá? Então ele já sumiu da continha com isso, tá? Só que agora eu tenho que multiplicar esse cara por cada um que tá aqui. Já multipliquei por esse, agora eu tenho que multiplicar por esse. 6 vezes menos 4x ficou 6 vezes menos 4, menos 24, o que? X, tá? Como deu menos 24x, vem para cá, mais 24x, tá? E, por último, 6 vezes 1 é o próprio 6, tá? Ele vem para cá com o sinal trocado, menos 6. Então, menos 20 com mais 24 ficou 4x. Mais 13 com menos 6 ficou mais 7, certo? Beleza. Parei aqui, sabe por que eu paro? Porque o grau desse polinômio é 1, tá? Lembra que o grau, ele nesse caso, ele vai ser dado pelo x que tiver o maior grau. Como o x que tem maior grau aqui é 1, então o grau desse polinômio aqui, do meu resto, é 1, tá? E o grau desse polinômio aqui é 2, o polinômio que está no divisor, na chave, tá? Por quê? Porque o x que tem o maior grau é 2, certo? Então ele é de grau 2, tá? Um polinômio de segundo grau. Como o elemento que está aqui na chave, ele tem grau maior que o resto, que esse camarada aqui, eu paro por aqui, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um 4x ao quadrado, eu ia continuar, porque era igual. Ou se tivesse um x ao cubo, também eu ia continuar, tá? Mas como o grau desse cara aqui é menor que o grau desse cara aqui, a gente para a conta, tá? E já consegue identificar quem é o quociente e quem é o resto, tá? O quociente é o cara que está aqui embaixo da chave, então o quociente é igual a 6 e o resto é o camarada aqui de baixo, 4x mais 7, tá? Então essa é a resposta. Beleza. Vamos fazer a letra B, a letra C, tá? Então ele quer que se divide x na quinta menos x na quarta mais 2x ao cubo mais 2x quadrado mais 6 por B, que é x ao quadrado menos x, tá? Vamos montar o nosso rascunho, tá? Aqui do lado. Vamos lá, nosso rascunho vai ser aqui do lado. Vamos lá. Então, primeira coisa. Então, tem x ao quadrado aqui e eu quero zerar esse cara aqui, o primeiro cara aqui. Então, minha pergunta é, por quem que eu multiplico x ao quadrado de tal maneira que dê x na quinta, tá? Então, essa resposta é x na terceira. Então, eu coloco x na terceira aqui. Ele vem com o sinal trocado, como deu positivo, vem para cá, menos. Opa. Ele vem menos x na quinta, tá? Então ele já some da minha continha. Mas eu não posso esquecer de multiplicar também pelo outro cara aqui, ó. X ao cubo vezes menos x ficou menos x na quarta. Então ele vem para cá com o sinal trocado. Mais x na quarta. Opa, também zerou, né? Beleza. Então, ó, acabou sobrando o quê? 2x ao cubo. Vou abaixar. Mais 2x ao quadrado. Mais 6. Aí vocês devem perguntar, professor, então por que você não para agora e o resto? A gente observa. Observe que esse cara, o polinômio que apareceu aqui como resultado, ele ainda tem grau 3, tá? Ó, porque o grau é dado pelo x que tiver o maior expoente, né? A maior potência. Como é 3, esse 3 ainda é maior que o cara da chave, tá? Então a gente continua. É a mesma ideia quando a gente divide, né? A gente divide lá com números, que eu já dei exemplos para vocês, ó, 48 dividido por 2.
Aqui dá por 2. 48, não, vamos pegar um que não dê inteiro. 47. Aqui, ó. 2 dá 2, dá 4. 0, 7. Ó, eu multiposto ainda porque é menor. Esse cara aqui é maior que o divisor. Então dá por 3. 6 deu 1, tá? Então eu parei aqui, ó, porque se eu continuar dá com o resto, tá bom? Tem que continuar. Se eu continuar vai dar com vírgula, mas eu não quero com vírgula neste caso. Então eu vou parar e vou identificar aqui que é o resto. Por quê? Porque esse número aqui, ele é menor que o cara tá na chave. Aqui em polinômios a gente olha pro grau, tá? Então a gente vai parar quando o resultado, esse polinômio que der como resultado, ele tiver um grau menor que esse cara aqui. Como o grau ainda é maior que o cara que está na chave, a gente continua, tá bom? Essa é a ideia. Vamos lá. Então, beleza. Então, de novo. Vamos lá. De novo. Agora eu vou olhar para o x ao quadrado de novo. E agora o meu objetivo é zerar esse primeiro cara aqui. Então, eu quero multiplicar por alguém que o resultado dê 2x ao cubo, tá bom? Então, por quem que é? Por 2, para dar o coeficiente. E pelo x, né? Porque 1 mais 2 dá 3. Beleza, então eu vou multiplicar por 2x. O que que acontece? Tomar cuidado com o sinal. Mais 2x com x ao quadrado fica 2x ao cubo. Vem com o sinal trocado, que é o que eu quero para zerar. Então, meu objetivo sempre é zerar. Zerou, não vou escrever mais, tá? E a outra conta é 2x vezes menos x, tá? E esse cara vezes esse cara aqui, tá? Tem que multiplicar todo mundo que tá na chave. Ficou menos 2x ao quadrado. Ele vem para cá com mais 2x ao quadrado. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Fazendo essa continha. 2 mais 2 fica 4x ao quadrado. Mais 6, tá bom? Observe o seguinte. O grau desse cara é igual ao do divisor, então eu posso continuar. Ainda não é menor, então eu não encontrei ainda o resto. Vamos continuar a conta. Agora meu objetivo é zerar esse camarada aqui, tá? Sempre multiplico pelo primeiro, então eu vou ter que fazer o seguinte. Vou fazer mais um risco aqui para separar. Então eu tenho que multiplicar o x ao quadrado por quem? De tal maneira que dê 4x ao quadrado. E a minha resposta vai ser 4 somente, né? Porque 4 vezes x ao quadrado dá o próprio 4x ao quadrado. Então aqui eu vou colocar somente o 4. E o resultado dá 4x ao quadrado e vem com o sinal trocado, tá? E eu tenho que multiplicar pelo outro, ó. 4 vezes... Beleza, agora vocês vão entender o seguinte. O professor esqueceu de colocar o polinômio completo, tá? Quando eu falo polinômio completo, eu esqueci de escrever o seguinte. Antes de escrever o 6, eu tinha que escrever o 0x para não causar confusão, tá? Mas não interfere o resultado, tá bom? Por exemplo, eu tinha que escrever aqui mais 0x mais 6, tá? Para não dar essa confusão. Por quê? Porque agora o que acontece? Quando eu faço 4 vezes menos x, tá? Isso fica menos 4x, ele vem para cá com mais 4x, tá? Então, teoricamente não afeta o resultado. Não dá para juntar esses dois sem escrever 4x mais 6, tá bom? Mas, se vocês tivessem escrevido completo, se eu tivesse escrevido completo lá no começo, o que acontecia? Aqui não ia aparecer de cara o 6, e daí a gente ia colocar um embaixo do outro, ó. O 4x ia ficar embaixo do x mais 6, tá? Então ficaria 4x mais 6, tá bom? Então sempre é interessante a gente escrever o polinômio na forma completa para isso, tá? Porque lá na frente ele pode dar uma confusão. Não tá errado não escrever, tá? Mas o recomendável é escrever ele inteirinho, tá? Para ficar bonitinho, tá? Então o resultado chegou em 4x mais 6. Agora sim, vamos pegar o vermelho, tá? Agora observe o seguinte, esse cara aqui que está com o resto, ele tem grau 1 e ele é menor que o grau que está no divisor, que é 2, né? X ao quadrado menos 2. Então eu vou parar e agora eu vou identificar o quociente e o resto, tá? Então, o resto é 4x mais 6 e o quociente é
x ao cubo mais 2x mais 4, tá? Então, essa é a resposta da 10, letra C, tá bom? O resto é do 4x mais 6 e o quociente x ao cubo mais 2x mais 4, tá bom? Então, eu finalizo por aqui essa videoaula, tá? De correção dos exercícios, o término da parte 147. E agora, os próximos videoaulas já serão referentes ao livro 2, beleza, pessoal? Então, até a próxima videoaula e bons estudos!